Pessoal, então vamos começar aqui conteúdo novo, né, da aula de geografia. Nós vamos falar sobre a integração entre espaço rural e espaço urbano. Todo mundo sabe, já expliquei, né, que espaço urbano e espaço rural são coisas distintas. Porém, é importante você saber, além das diferenças entre o espaço urbano e o espaço rural, né, é importante você saber o quê? É importante você conhecer que, você saber, entender que há uma integração entre o rural e o urbano. É bem fácil a gente pensar nisso aqui, ó. De cara, você pode pensar o seguinte, quer ver? Como que é a integração? Ou seja, como que é a relação entre o urbano e rural? Tá? Ou seja, o que acontece no campo, né, no espaço rural, e que é importante para a cidade, o espaço urbano? A gente pode pensar na produção de alimentos. Os alimentos consumidos pelas pessoas na cidade são produzidos no campo. Então, a cidade precisa do campo. E o campo precisa da cidade? Também precisa. Por quê? Uma grande quantidade de serviços, né, ofertados aí nas cidades são importantes para as pessoas que estão no campo. Como, por exemplo, médicos, bancos, escolas. Então, o campo precisa da cidade. E nós vamos ver outros exemplos aí de dependência um do outro, tá? Mas, enfim, vamos ver o que a apostila traz para a gente? Então, aqui na página 198, nós temos aí o início dessas atividades aí novas, tá? Integração entre espaços rurais e espaços urbanos. Vamos acompanhar a leitura. Já observamos que existem muitas diferenças entre a cidade e o campo. Enquanto na cidade há maior movimentação de pessoas, com ruas, carros e diversos sons, como os do trânsito e das construções, no campo tudo parece ter outro ritmo. E a presença da natureza e o silêncio fazem parecer que a vida é mais tranquila e o trabalho menos agitado. Olha, a gente vai ver que essa tranquilidade nem é tão grande assim no campo, não, viu? Você já parou para pensar nas diferentes atividades desenvolvidas por um trabalhador no campo e um trabalhador na cidade? Vamos lá. Muitas vezes acreditamos que o trabalho no campo é mais tranquilo, quando na realidade ele é muito intenso e precisa de muita atenção e cuidado, porque a natureza não espera. 2 ou 3 dias de atraso para a colheita de um legume podem colocar tudo a perder. Vamos ver algumas atividades do campo? Então, a apostila traz alguns exemplos aí para nós, tá? Traz 4 exemplos. Primeiro aí, foto, a suinocultura, que é a criação de porcos. A piscicultura, para quem não conhece, piscicultura é a criação de peixes, tá? É diferente da pesca. Por que diferente da pesca? A pesca pode ser simplesmente o indivíduo, as pessoas que vão lá no rio ou no mar coletar os peixes da natureza. A piscicultura é a criação de peixes, tá bom? Em cativeiro, como vocês estão vendo aí, nesses tanques, tá? Que mais? Nós temos aqui de exemplo a apicultura, que é a criação de abelhas para a produção de mel, e a silvicultura. O que é silvicultura? É a plantação de árvores para fornecimento de madeira, por exemplo. Tá? O que a gente pode colocar como exemplo aqui? Silvicultura, plantação de eucalipto. Plantação de eucalipto é um exemplo de silvicultura, tá bom? Professor, Plantação de árvores para a produção de madeira. Oi? todo cativeiro é ilegal ou não? Não, nesse caso aqui não, né? O indivíduo está fazendo aqui, ó, por exemplo, a dos peixes aí, criação em cativeiro, mas é uma atividade legal, uma atividade da pecuária, que é a criação de animais aí para produção de carne, tá? Entendi. Ok? Muito bem. Aqui na apostila ela fala assim, é muito intenso o
precisa de cuidado da atividade do campo. Então, as atividades do campo são diferentes das atividades na cidade, tá? Mas elas também são, de certa forma, agitadas, né, conturbadas, porque tudo tem um tempo muito exato de dar alimento para os animais, de preparar a terra, a data certa de plantar, a data certa de colher, tudo tem que ser feito com muito, muito cuidado, tá? E não é tão simples assim, não é tão arcaico como muitas vezes a gente pode pensar, tá? Olha só, na página seguinte aí, né, página 199. Atualmente, o campo e a cidade apresentam uma intensa relação de dependência. Como as pessoas que moram nas cidades têm pouco espaço e trabalham longe das suas casas o dia todo, sua alimentação depende exclusivamente de produtos comprados. Imagine se de repente o campo deixasse de produzir esses alimentos. Além disso, a produção do campo depende hoje de técnicas desenvolvidas por cientistas e de tecnologias produzidas pelas indústrias da cidade. Então, este parágrafo aqui, que você pode marcar aí na sua apostila, está mostrando, pela primeira vez a apostila está mostrando aí para você, de forma bem clara, como é a interdependência entre campo e cidade. O que é isso? Interdependência. Um depende do outro. As pessoas da cidade precisam dos alimentos produzidos no campo. Por quê? Porque as pessoas da cidade trabalham em bancos, escritórios, escolas, hospitais, lojas, e elas não têm nem tempo nem espaço nas suas casas para produzir os alimentos que elas consomem. Então elas precisam comprar os alimentos, que são feitos no campo. Então é uma dependência da cidade em relação ao campo. Mas o campo também precisa da cidade. Não só por esses serviços que eu falei, escola, banco, hospital, tá? Mas também porque precisa de tecnologias para o cultivo que são feitas nas indústrias que estão nas cidades. Precisam de máquinas, de implementos, tá? De ferramentas, de adubos, que são feitos em indústrias nas áreas urbanas. Então, viu aí como que um depende do outro? Então, eu acredito que essa parte fica bem claro, bem fácil aí, né? E sem contar o seguinte, como você pode ver nessa foto aí, um drone no campo, para quê? Para monitorar o cultivo agrícola. O que está mostrando essa foto aí? Está mostrando a agricultura moderna, a agricultura de precisão. Hoje, a atividade rural, ela é moderna, é modernizada, utiliza uma infinidade de máquinas e de equipamentos de alta tecnologia para aprimorar, para melhorar a produção de alimentos e de qualquer outra coisa. Por que é importante para esse cultivo que nós estamos vendo aí na foto o uso de drones, por exemplo? Porque o drone vai lá filmar, fotografar o campo e o agrônomo que está acompanhando essas imagens vai saber exatamente aonde precisa de mais água, aonde a terra não está tão fértil e precisa de mais adubo, aonde, por exemplo, também está ocorrendo alguma proliferação de alguma praga, para ele corrigir no ponto exato, tá? E não precisar jogar adubo ou água em toda a produção de forma igual. Jogar mais onde precisa mais e menos onde não precisa de tanto, tá? Então, um exemplo aí de como a agricultura hoje está modernizada, né? Nem preciso falar tanto porque vocês veem aí a agricultura em volta da nossa cidade, né? Cultivo de soja, de milho, de algodão, que é feito totalmente aí por máquinas. Inclusive, nós já falamos isso em outra aula, né? Que hoje a agricultura nem, como fala, nem, nem gera tanto emprego. Por quê? Porque hoje o campo está modernizado, né? Tem bastante máquinas, implementos aí, que acaba substituindo a força de trabalho humano, tá? É só isso o exemplo de tecnologia no campo? Não, tá aí, ó, um robô utilizado para colheita, tá, de morango, e uma foto aqui para ilustrar toda a pesquisa científica que tem por trás da agricultura, para gerar as melhores sementes, os melhores fertilizantes, tá?
os produtos agrotóxicos que vão agredir menos a natureza. É tudo projetado aí, feito por cientistas em laboratórios, tá? Então, essas 3 fotos aí a apostila traz para você ver que o trabalho no campo não é mais aquela coisa do homem trabalhando com a enxada, produzindo pouquinho com a família lá no sítiozinho. Ainda existe esse tipo de agricultura? Sim, se chama agricultura familiar, mas a grande agricultura, né, feita nas grandes propriedades aí, está super modernizada, tá bom? Certo? Olha só, o que nós temos aqui na sequência, ó, na página 200. O uso cada vez mais intenso de tecnologias industriais na produção agrícola e a integração das indústrias química e farmacêutica na agricultura são fatores que geram harmonia entre os ambientes rurais e urbanos, certo? Então, é mais um exemplo. A gente tinha dado um exemplo, falei para você grifar lá no começo. Aqui nós temos outro exemplo de harmonia, né, de interdependência entre espaço rural e urbano. Tá? O que nós temos aqui? O fornecimento de equipamentos, né, nas indústrias químicas, na indústria química e farmacêutica das cidades, fornecendo aí produtos para o campo. Beleza? Daí aqui, olha só, vou diminuir aqui o zoom para você ver o mapa todo. O que nós temos aqui nesse mapa? Olha o título. Uso de máquinas e irrigação nos espaços agrícolas. Quanto mais escuro, mais alto o nível de maquinário. A gente percebe aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, a gente tem um uso de máquinas, né, e de irrigação, né? Eu falei implementos é irrigação. Bastante grande aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no estado de São Paulo, tá vendo? Há bastante uso aí de maquinário e de irrigação. A gente vê o uso de maquinário e irrigação aqui no Piauí também, na Bahia, em Pernambuco, mas aqui, ó, por causa da irrigação. Essa região aqui do Nordeste brasileiro, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e a Bahia, né, faz parte ali do polígono da seca, uma área de semiárido, então precisa de irrigação na agricultura, tá? Então, por isso que ela está pintada de escurinho aqui, tá? Então, quanto mais escuro, maior o grau de uso de máquinas e irrigação no campo, tá? Então, a gente percebe que a agricultura do Brasil, por via de regra, utiliza bastante aí máquinas e irrigação. Onde está a exceção? Na região norte, estados de Amazonas, Pará, o Acre, porque a agricultura aqui ainda em relação ao Mato Grosso do Sul, a Goiás, ao Mato Grosso, ainda está pouco desenvolvida, tá? Por conta daqui ser uma região de floresta amazônica, tá? E em áreas com poucas práticas agrícolas ainda, tá? Certo? Então, esse aqui é o exemplo do que eu estava falando para vocês, tá? Sobre o que está aqui no texto, né? De uso de tecnologias na produção agrícola. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que a gente pode concluir aqui, ó? No campo, concentra as atividades do setor primário. E na cidade, as atividades dos setores secundário e terciário. Entretanto, com a integração entre esses setores, o uso dos espaços urbanos e rurais se torna cada vez mais colaborativo. Mais um exemplo, ó, como, por exemplo, com o aumento das redes de circulação e trocas. São os portos, rodovias, aeroportos, redes de comunicação e etc. Tá? Então, o campo e a cidade estão muito integrados. Tá? E a prova disso a gente pode ver no aumento das ferrovias e rodovias que integram o campo e a cidade. Tá? Aqui nós vimos o uso de tecnologia. Aqui, nesse mapinha aqui, a gente agora vai ver,
desculpa, vamos lá. Aqui a gente viu o mapa de tecnologia no campo, tá? E aqui a gente vai ver a distribuição das atividades industriais no Brasil. Então, cada círculo desse mapa mostra o quê? Cada círculo pequenininho, os menores pontinhos verdes que vocês estão vendo aí, a gente está vendo o quê? Municípios com até 1.000 indústrias. Os círculos maiores mostram áreas com até mais de 10.000 indústrias no município. Tá? Certo? Então, olha só. Os círculos pequenininhos, municípios que têm menos de 1.000 indústrias. Os círculos maiores pode ser de 1.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000 e mais de 10.000. Tá? Então, onde a gente vê a indústria no nosso país? Ela está distribuída de forma igual? Não. Estados como Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e o Acre, quase não tem nada de indústria, né? Tocantins, Mato Grosso do Sul, né? Quase nada. Aonde a gente vê bastante indústria? Estado de São Paulo, tá? Estado mais industrializado do nosso país, tá? O Rio de Janeiro também, muito industrializado, segundo maior parque industrial do nosso país. Tá? Então, o estado de São Paulo e Minas Gerais, tá? Também estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e alguns estados ali do Nordeste, certo? Mas ó, o destaque na indústria do nosso país é o quê? Estado de São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza? Tá? E agora a gente tem aqui até uma atividade, ó, que mostra esse mapa de novo e mostra um outro mapa. Esse mapa está mostrando a distribuição das atividades agropecuárias. Então, onde está concentrado aqui, você vê que o Brasil é um país agrícola, né? Porque pontos de indústria tem quase nada, né? Estão bem concentrados próximo ao litoral. Quanto mais longe do litoral você caminhar, menos indústrias vão ter, tá? E aqui, ó, no mapa da distribuição das atividades agropecuárias, nós temos o quê aqui, ó? Temos atividade agropecuária em praticamente todo o território brasileiro, com exceção à área da floresta amazônica, aqui no estado do Amazonas, Pará, Acre, Roraima e o Amapá. Beleza, pessoal? Bom, pessoalzinho, a explicação do conteúdo é essa, certo? Agora é com vocês, tá bom? Agora vem as tarefas e vocês vão poder fazer aí e depois mandar para mim. Ok? Beleza? Valeu!